Imagine-se nas movimentadas ruas da Roma antiga, onde os mercados fervilham de atividade e os aromas irresistíveis de alimentos frescos preenchem o ar. O som dos carros de guerra ecoa pelas ruas, enquanto os romanos se preparam para mais um dia de comércio e vida vibrante. A cidade está viva com a energia de um império em pleno apogeu, e a alimentação está no coração disso. Nos mercados romanos você encontrará uma riqueza de alimentos, desde pães frescos, carnes, legumes, grãos e frutas trazidos das 4 esquinas do império. Esses alimentos não eram apenas combustível para o corpo, mas também símbolos de status e de um império próspero. Mas nem todos em Roma tinham acesso aos luxos da nobreza. Para as famílias pobres, uma refeição simples de pão e queijo era o suficiente para sobreviver, refletindo a dura realidade da classe baixa. Embora a comida fosse simples, ela era uma fonte vital de energia para os romanos comuns, permitindo-lhes sustentar-se e continuar com suas atividades diárias. Por outro lado, para a nobreza romana, as refeições eram um espetáculo de opulência. Banquetes luxuosos, com pratos como javali, frango, carneiro e peixes frescos, eram comuns. Esses banquetes não apenas satisfaziam a fome, mas também demonstravam o poder e a riqueza de quem os oferecia. As grandes mesas eram um palco para o exército de servos e músicos que acompanhavam as refeições. Nas costas da Roma antiga, os pescadores trabalhavam duro para garantir o abastecimento da cidade, com peixes como salmão, bacalhau e sardinhas, essenciais para a alimentação da população. Esses peixes eram consumidos frescos ou curados, sendo uma parte crucial da dieta mediterrânea romana. Os romanos também eram conhecidos pelo uso de ingredientes exclusivos, como o garum, um molho fermentado de peixe que era adicionado a quase todos os pratos. Este condimento se tornou um verdadeiro símbolo da culinária romana e era utilizado não apenas para temperar, mas também para preservar a comida. Nos jardins romanos, os romanos cultivavam legumes essenciais, como couve, beterrabas, cenouras, alho e cebolas. Esses vegetais não apenas forneciam os nutrientes necessários para a saúde, mas também eram vistos como alimentos que poderiam curar ou prevenir doenças. Nas cozinhas mais simples, como as de uma família romana comum, feijões e lentilhas eram frequentemente cozidos em pratos simples. Esses alimentos ricos em proteínas e nutrientes eram consumidos diariamente, ajudando a manter a força e a resistência necessárias para os trabalhos árduos da vida cotidiana. Os romanos também eram conhecidos pelo cultivo de vinhedos e pela produção de vinho. As uvas eram cuidadosamente colhidas para a produção do famoso vinho romano, uma bebida que não apenas acompanhava as refeições, mas também fazia parte de rituais e celebrações. O vinho, diluído com água, era uma bebida comum nas refeições e nas interações sociais. Outro ingrediente fundamental na dieta romana era o azeite de oliva. Usado tanto na cozinha quanto em tratamentos de saúde, o azeite era considerado um elixir. Os romanos acreditavam que ele não só proporcionava sabor, mas também tinha propriedades curativas para músculos e articulações. A alimentação matinal, conhecida como ientaculum, era simples. Uma família pobre teria pão com queijo e azeitonas, enquanto as classes mais altas poderiam saborear algo mais elaborado. Já o prandium, o almoço, consistia em frutas, pão e alguma carne ou peixe. Era uma refeição ligeira, consumida durante a pausa nas atividades diárias. Mas o grande destaque era o cena, o jantar romano. Para os mais ricos, o jantar era um banquete grandioso, com vários pratos sofisticados, sobremesas e, claro, muito vinho. Durante essas celebrações, era comum a presença de música ao vivo e outros entretenimentos que tornavam a refeição uma experiência social completa. Nas reuniões sociais, os romanos não podiam deixar de beber vinho diluído, simbolizando o prazer da vida e a cultura de convivência. O vinho não era apenas uma bebida, mas um elemento que representava o status social de quem o bebia e a interação com os amigos e familiares. Para os soldados romanos, a alimentação era estratégica. Durante as longas marchas, pão, queijo e carne seca eram consumidos para fornecer energia e sustentar os soldados durante os combates. A dieta era simples, mas cuidadosamente planejada para garantir a resistência necessária para conquistar novas terras. Os temperos e ervas desempenhavam um papel essencial na culinária romana. Alecrim, sálvia, manjericão, tomilho e hortelã eram usados para temperar pratos e também para tratar problemas de saúde. Esses ingredientes eram parte integrante da vida romana, trazendo sabor e benefícios medicinais para a dieta. Finalmente, o auge da banquete romana não era apenas sobre a comida, era uma demonstração de poder e status social. As grandes festas eram momentos de exibição, com múltiplos pratos, música e uma atmosfera de grandeza que refletia o domínio do Império Romano sobre o mundo conhecido.
Ao olhar para a dieta romana, podemos ver como a alimentação não era apenas uma questão de sobrevivência, mas sim uma parte fundamental da cultura e da identidade romana. A opulência, a estratégia alimentar e o uso inteligente dos ingredientes tornaram os romanos não apenas grandes conquistadores, mas também mestres na arte de viver bem e com vigor.